Esquemático do Z3 Play, tá? Esse aqui é o esquemático dele. Como fazer o teste de condução reversa, né? Primeiramente a gente tem que localizar aqui o conector de carga dele, tá? Então a gente vai vir aqui na lupinha. Aqui nós vamos colocar J500, tá? Vamos lá, J500, ele vai nos levar direto para o conector. Aqui, J500 aqui, tá? Ele já nos deu aqui o USB Type C, tá? O conector tipo C. E aqui nós vamos dar um zoom, tá? Vamos dar um zoom que nós vamos estudar essa área aqui. E aqui está como é que funciona o teste de condução reversa. Há algumas trilhas que nós temos que fazer a condução reversa para saber seus valores, para saber se os componentes estão trabalhando perfeitamente, tá? Eu fiz um mapeamento aqui que é justamente a 4, tá? Que é a VBus. Ela tem que dar de 480 a 621. Nós temos a trilha ou malha chamada A6, tá? Que é a D+, ela tem que dar de 499 a 729. Nós temos a A7, que é a D-, ela tem que dar de 491 a 730. E nós também temos a A8 VBus 2, tá? Que ela tem que dar de 577 a 635. E A9 VBus de 480 a 682. Pois bem, galera, uma coisa que eu quero explicar aqui é sobre a diferença, né? Possa ver que haja diferença de um aparelho para outro, tá? Mas a comparação, tá? E os valores é esse aqui, a base. Ele pode dar uma diferença, tá? Digamos aqui de 5%. Vamos lá, o valor, né? Ele pode alterar para cima, ou seja, um valor alto, né? De 480 a 621. Digamos que você fez o teste de condução reversa, ele deu 730, né? Então aqui vimos que ele está 5% acima do valor de 621, ou seja, então ele está alterado para cima. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que há um curto na malha do componente em série, tá? E eu vou estar explicando depois no esquemático aqui o que é o componente em série. E há uma outra hipótese também. Digamos que você fez o teste ali de condução reversa, né, aqui na A4, na VBus, né, de 480, aí a 621, esse é o valor. E digamos que você fez esse valor, você não encontrou nem o valor de 480 e nem 621, você encontrou um valor abaixo. Então aqui a gente viu que ele está muito abaixo, né, de 480 para 320. Então ele está para baixo, ou seja, ele tá com um valor muito baixo. Isso significa, gente, que ele está com uma fuga de corrente, né? E qual é o componente que a gente deve procurar fuga de corrente? São os componentes paralelos. Vamos mostrar no esquemático aqui agora, né? Quais são as trilhas que nós devemos fazer a medição. Quando eu digitei lá procurando na lupa o J500, ele nos trouxe para cá, para Type C, USB Connector, né? Então aqui nós temos o conector tipo C, aqui ó, Type USB Connector, tá? Conector USB. E aqui nós temos, né, o nosso conector, quando nós plugamos o nosso cabo USB aqui, injetando a tensão terciária, né? Aqui ele alimenta toda a placa, mas você não consegue carregar uma bateria direito, ela não está carregando como deveria estar carregando, o aparelho está desligando só, ele está aparecendo alguns defeitos e você não quer abrir o aparelho. Então nesse momento a gente usa o teste de condução reversa, tá? O teste de condução reversa a gente vai usar o Dock Test. Eu vou mostrar o que é o Dock Test para vocês aqui. Galera, esse aqui é o Dock Test. Você vai observar que nesse Dock Test ele tem uma numeração. Aqui nós temos a VBus, tá? VBus A4,
VBus de 480 a 621. Lá no DocTest ele vai vir somente as letrinhas A4, A6, A7, A8, A9, tá? E do outro lado vai estar o B4, B6, B7, B8, B9. Aqui nós temos a plaquinha DocTest, tá? Quais são o que nós vamos utilizar? Aqui nós vamos estar utilizando A4, tá? Nós vamos estar utilizando o A4, essa aqui é a VBus, A6, que é D+, A7, que é D-, tá? Aí nós temos A8, essa aqui, que é a VBus 2, e nós temos A9, que é a VBus. Essa A9 e A4, elas têm que representar os mesmos valores, como mostrado aqui, tá? Aqui nós temos A4 com 480 e a A9 com 480, tá? Só vai dar alguma diferença aqui, ó, 621 na A4 e aqui embaixo 682, tá? Então essa aqui é a placa DocTest para a gente estar fazendo teste de condução reversa. Agora vamos voltar para lá novamente, tá? Que tá o nosso conector. E como é que trabalha? Quando nós plugamos a nossa plaquinha DocTest ali no conector de carga, nós vamos estar fazendo medições justamente aqui nesses setores. Vamos lá, VBus A4, tá? Ela que acontece? Ela com o nosso multímetro nós vamos encostar a ponteira ali, tá? E ela vai fazer uma medição. Ela vai entrar por esse componente, tá? Que é um resistor paralelo, vai entrar nesse capacitor paralelo, nesse diodo, tá? Esse aqui é um diodo, esse outro aqui também é um diodo, e aqui nós temos outro capacitor. Então ela vai fazer uma leitura, vai até o final e volta. Quando ela volta, ela vai nos trazer, né, o diagnóstico, tá? E através dessa leitura que vai estar mostrando no multímetro é que nós vamos saber, tá? Como nós temos a referência, ou ele vai nos dar aqui a referência de 480 ou entre 480 e 621 no máximo. Até aqui é tolerável, tá? Passou disso aqui, foi como eu expliquei agora há pouco. Passou, digamos que deu 730, nós temos um curto na malha, tá? Devemos procurar os componentes em série. Aí nós fizemos ali o teste, deu para baixo, nós temos os componentes paralelos, tá bom, gente? Então vamos lá. Então as trilhas que nós vamos estar testando é A4, A9, tá? Como mostrei ele que tem que ter o mesmo valor, tanto A4 como A9. Como você pode ver aqui, pelo modelo, ó, o valor de 480 na A9 e 480 A4, tá? Por que ele tem que ter o mesmo valor? Porque se você observar A4 e A9 e B4 e B9, eles estão na mesma malha, tá? Então eles têm que representar o mesmo valor. Vamos lá, é o próximo, tá? Próximo componente que nós vamos estar fazendo a leitura seria o A6 e A7. E quando nós vamos verificar aqui, nós temos aqui, ó, A6 e A7, DP mais e A7 que é o D-, tá? Aqui eles têm que dar os valores quase idênticos, tá? Há algumas mudanças aí no valor final. Vamos lá. Deixa eu pegar essa caneta. Vamos lá. D+, tá? A6, tá aqui, ó, D+, A6. Ele tem que nos dar o valor de 499 a 729. Se der para cima, ele está em curto. Se der para baixo, ele está com fuga de corrente, tá bom? Ele não pode dar abaixo de 499. Se ele der até 5% é tolerável, mas passou de 5%, aí você já tem que verificar, porque há uma fuga de corrente. Se ele deu 729, se ele deu 750, ele já corre um risco de ter algum componente em curto. Tolerável é de 5%. E então agora nós já verificamos a malha aqui A6, tá? E A7. Agora o próximo é A8, tá? Vamos procurar
A8, vamos lá, A2, A11, A9, nós temos que procurar A8, aqui é A8, RF, tá? RF, A8, nós temos aqui, ó, tá? Subiu, sub 2, A8, nessa malha A8 nós temos que ter de 577 a 635, tá? 635. Fez os testes aí, você não encontrou nenhuma anormalidade nessas malhas, significa que ele não tem fuga e não tem curto, tá? Possa ser que seja outro problema. Aqui a gente evitou de abrir ali, né, o aparelho desnecessariamente e de remover blindagem desnecessariamente. Agora você encontrou alteração para cima ou para baixo, aí sim, nessa alteração, tá? Acima de 5% dos valores aqui, esses valores, lembrando que é para todos os Android, tá? Essa aqui é uma base referente para todos os Android, sendo que possa ser tolerável 5% para cima e 5% para baixo. Passou de 5%, aí você já tem um curto ou uma fuga. Então é dessa forma que a gente trabalha, tá? Fazendo teste de condução reversa, tanto no conector de carga, quanto no conector da câmera e em todos os conectores, tá bom? Lembrando, tá? Que é através dessa simbologia aqui, ó, A8, B8, A6, B6, A7, B7, tá? São os mesmos que nós encontramos aqui. Deixa eu ver aqui, tá? São esses mesmos aqui, ó. Botar na lupa aqui, ó, A8, A7, A6, tá? Então na plaquinha DOC você tem todas essas informações que está lá no esquema elétrico. Voltando para o esquema elétrico, você vê aí, ó, tá? A8, ó, aqui, ó, A8, A6, A7, A2, tá? Essa é pouco a gente procura aí, tá? A4, A9, então todas as informações que você precisa de condução reversa tem na plaquinha e tem no esquema elétrico. Então fica a dica aí, Aldenir Silva, Visão de Águia, tá? Se você tinha dúvida de como fazer o teste, de como trabalha ali o teste de condução reversa, eu espero ter tirado essa dúvida aí, tá? Lembrando que o teste de condução reversa ele trabalha dessa forma, ó. O multímetro ele faz a leitura desses componentes, tá? Ele vai até o final e volta com a resposta, tá? Se um capacitor desse tiver com problema, ele vai dar alteração. Por quê? Porque ele não vai conseguir até o final, tá bom? Deixa eu explicar, né? Vocês estavam querendo saber o que é o componente paralelo e o que é o insere, tá? Todo componente que está na malha, ele está conectado na malha positiva e no GND terra, na malha negativa, tá? Esse componente ele é componente paralelo, porque ele está conectado no positivo e no negativo. Já o componente em série é esse aqui, ó. É quando ele está conectado os dois polos em uma única malha. Por exemplo, essa aqui está na positiva, tá? Ela está na D+. Então, o componente em série ele é soldado na uma única malha, enquanto o paralelo ele é soldado no positivo e no negativo, tá? Então fica a dica aí, Helder Silva, Visão de Águia. Valeu!